Este é o programa Nisto Cremos as Grandes Verdades da Bíblia. Hoje é o estudo número 14, a unidade no corpo de Cristo. Existe alguma coisa que não ama uma parede? É assim que Robert Frost começa o seu famoso poema Parede Reparada. É um poema maravilhoso, cheio de humor e também um pouco de tristeza, penso eu. O poema fala de dois vizinhos que, no começo de cada primavera, se encontravam no local do muro que limitava os seus terrenos com o propósito de restaurar o muro. Eram buracos e rachaduras causados por pedras que rolavam da montanha ou por caçadores participantes de jogos de tiro ao alvo que deixavam o muro completamente desfigurado. Segundo o poema, os dois vizinhos têm feito isto por vários anos, o que leva o leitor a naturalmente indagar: por que é que os dois homens continuam levantando este muro de separação todos os anos? Aparentemente, eles não têm mais bois e vacas que podem invadir o território um do outro. Então, por que a parede continua sendo reparada ano após ano? Por acaso já não ficou claro que não existe mais a necessidade de construí-la? No entanto, a parede, o muro, ainda seguia sendo reparado ano a ano. Por quê? A verdade é a seguinte: é da natureza humana construir muros de separação, não é verdade? Na vizinhança construímos nossas casas e ficamos do lado de dentro, raramente saindo para conhecer os nossos vizinhos. Digo, realmente conhecê-los. Existem os muros que há mais de um século após a abolição da escravatura seguem separando negros e brancos. Existem muros que dividem os sexos, o homem da mulher, muros de status social que separam ricos e pobres. É por isso que o nosso estudo de hoje é tão importante. Hoje vamos estudar sobre unidade, a unidade no corpo de Cristo. Vamos ver então juntos tudo o que a Bíblia ensina a respeito desse assunto tão importante. Me acompanhe na explanação de hoje. Quando Jesus concluiu a sua obra na terra, ele continuou sentindo uma verdadeira agonia pela condição dos seus discípulos. Eles permitiram que a inveja os levassem a discussões sobre quem seria o maior e quem deveria receber a posição mais elevada no reino de Deus. Jesus é amor. Era a sua simpatia que mantinha as massas à sua procura. Não podendo compreender esse amor tão abnegado, os discípulos achavam-se possuídos de profundo preconceito contra não-judeus, contra mulheres, pecadores, os pobres, e isto lhes cegava os olhos para esse todo abrangente amor de Cristo, até mesmo em relação àqueles que eram tão detestados. Mas a opinião de Cristo não poderia ser modificada pela tradição, pelos conceitos populares, ou mesmo pelo controle da família. Seu irrepreensível amor atingiu as profundezas e restaurou a humanidade ferida. Tal amor tornaria os discípulos distintos em relação ao público indiferente e seria a evidência de que eram verdadeiros discípulos. Assim como ele, Jesus, amara, deveriam eles também amar. O mundo seria eternamente capaz de distinguir os genuínos cristãos, não por causa da sua declaração de fé, mas pela revelação do amor de Cristo neles. Assim também, mesmo no jardim do Getsêmani, a principal preocupação de Jesus naquele momento de agonia, de sofrimento, a sua principal preocupação era a unidade da sua igreja. Aqueles que haviam saído do mundo. Vejam o que dizem essas palavras. Jesus disse: eu neles e tu em mim, na sua oração, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Veja, Jesus está aqui orando por uma unidade no seio da igreja, uma unidade que fosse semelhante àquela unidade experimentada dentro da própria divindade. Essa unidade é o mais poderoso testemunho que a igreja pode oferecer em favor do Evangelho. Vejam se não é isso que está aqui. Para que o mundo conheça que tu me enviaste. É esta unidade.
É importante saber que o poder que impele a igreja para obter essa unidade pela qual Jesus orou é o poder do Espírito Santo. Assim diz a Bíblia. Efésios 4, versos 4 a 6. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ao chamar os membros de todas as nacionalidades e etnias, o Espírito Santo os batiza num único corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. À medida que eles crescem em Cristo, as diferenças culturais já não causam mais divisão. O Espírito Santo quebra as barreiras entre ricos e pobres, altos e baixos, homens e mulheres. Quando os cristãos compreendem que, à vista de Deus, todos são iguais, eles então mantêm essa estima uns pelos outros. O texto que lemos afirma que há uma só fé, um só batismo, e através da fé comum, uma só fé, fé pessoal no sacrifício expiatório de Cristo, que todos se tornam parte do corpo. Esta fé é também expressa no batismo único, que simboliza a morte e a ressurreição de Cristo. Esse texto ensina também que existe um só Espírito, um só Senhor e um só Deus e Pai. Isso demonstra que todos os aspectos da unidade da igreja encontram o seu fundamento na unidade da Trindade divina. Esse é o modelo. Uma pergunta: qual seria então a abrangência dessa unidade esperada na igreja, no corpo de Cristo? Os cristãos experimentam unidade de mente e julgamento. Observe só essas exortações da palavra de Deus. Romanos 15, versos 5 e 6. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O outro texto diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Veja ainda esta outra exortação da Bíblia. Esforçai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 11. Quantas exortações de Deus através da Bíblia para que nós vivamos em paz, tendo o mesmo parecer. O que esses textos estão dizendo é que a igreja deve revelar unidade de sentimentos, de pensamentos e ação. Agora surge a pergunta, que é muitas vezes a preocupação de alguns. A unidade que a Bíblia pede da igreja significa que todos têm que pensar do mesmo jeito, ter as mesmas opiniões sobre tudo, os mesmos gostos, etc.? Afinal, o que significa essa unidade na fé? Vejamos em primeiro lugar a questão da unidade no sentido de uniformidade. A unidade bíblica não implica uniformidade. Uma das metáforas bíblicas mais utilizadas para a igreja é a do corpo humano. Isso demonstra que a igreja experimenta a unidade mediante a diversidade. O corpo possui muitos órgãos, todos eles contribuindo para o bom desempenho do corpo. Todos eles preenchem uma função. Nenhum deles é inútil, mas cada um deles é diferente um do outro. Esse mesmo princípio opera na igreja. Nem todos os membros pensam da mesma forma, como também nem todos são qualificados para desempenhar as mesmas tarefas. Todos, entretanto, funcionam sob a direção do mesmo Espírito, edificando a igreja com o melhor dos dons que Deus lhes concedeu. E o que significa dizer sobre a unidade na fé? O que significa esta unidade na fé? A unidade na fé significa que existe uma variedade de dons, porém, de uma mesma crença, ou seja, há uma uniformidade no sentido
de que todos possuem a mesma crença, porém uma diversidade, no sentido de que o Espírito de Deus capacita a igreja com dons variados. Vamos ver agora qual é a importância da unidade da igreja. Em primeiro lugar, a unidade da igreja torna eficazes os esforços da igreja. A unidade é importante em primeiro lugar por isso. Num mundo caracterizado pelos conflitos, dissensões, diferenças de temperamentos, personalidades, disposições, a unidade da igreja será um testemunho em favor da mensagem pregada, mais do que qualquer outra coisa. Essa unidade provê evidências irrefutáveis da ligação dessas pessoas com o céu e da validade de suas credenciais como discípulos de Cristo. Jesus mesmo afirmou: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Então aqui está o primeiro aspecto da importância da unidade da igreja. Quando uma igreja está em unidade, isso torna eficazes os esforços da igreja. A unidade da igreja também é importante porque revela a realidade do reino de Deus. Uma igreja verdadeiramente unida sobre a terra revela que seus membros levam a sério a expectativa de viverem juntos no céu. Unidade na terra demonstra a realidade do eterno reino de Deus. Em relação àqueles que vivem desta maneira, cumpriu-se a Escritura: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Salmo 133, verso 1. A unidade da igreja também é importante porque demonstra a força da igreja. Unidade traz consigo força, ao passo que a desunião, a divisão, provoca enfraquecimento. Uma igreja é verdadeiramente próspera e forte quando seus membros estão unidos a Cristo e uns aos outros, operando harmonicamente em favor da salvação do mundo. Então, e somente então, serão eles, no mais completo sentido, cooperadores de Deus, como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. O efeito positivo e benéfico da igreja unida pode ser comparado com o desempenho de uma orquestra. Você já assistiu à apresentação de uma orquestra? Nos momentos que antecedem o aparecimento do maestro, enquanto os músicos afinam os instrumentos, aquecem ali os seus instrumentos, o som produzido é muito estranho e muitas vezes até desagradável. Mas quando o maestro chega, desaparecem os ruídos caóticos e todos os olhares se voltam para ele. Cada membro da orquestra fica atento, pronto para obedecer à direção do maestro. Sob o comando dele, toda a orquestra produz agora música bonita e harmoniosa. Estamos vendo com todos esses textos e comentários o quão importante é a unidade no corpo de Cristo. Sem ela, a igreja não pode realizar a sua missão, ou quem sabe, nem mesmo existir no cenário mundial. É vital desenvolver e manter tal unidade. Por isso é importante agora dedicarmos um pouco de atenção a algumas formas através das quais podemos alcançar essa tão almejada unidade na igreja. Obviamente, o amor deve estar no centro de todo esforço para alcançar a unidade no corpo de Cristo. Amar como Cristo amou. Será que nós, como seres humanos caídos e pecadores, poderemos desenvolver esse tipo de amor? Parece ser algo impossível diante das nossas limitações e pecados. Parece que Cristo nos pede algo impossível, amar como Ele amou. Porém, devemos lembrar que Ele, Jesus, é capaz de fazer o impossível na vida de cada um de nós e na vida da igreja. A promessa que Ele fez nos dá essa garantia. Vejam a promessa de Jesus. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 12, 32. Uma promessa extraordinária. Trata-se também de uma unidade relacional. Quando Jesus diz, todos atrairei a mim. A unidade dos crentes através de suas raízes comuns na videira que é Cristo. Conforme explicado pelo próprio Jesus no capítulo 15 de São João. Jesus diz assim,
O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Finalmente, essa unidade se acha enraizada na cruz. O amor do Calvário que se implanta no íntimo de cada cristão. Somente quando compreendemos que não amamos como Jesus e que não conseguimos fazê-lo por nossas próprias forças, podemos admitir a nossa necessidade de sua permanente presença em nós. E então cremos naquilo que ele mesmo já antecipou. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. São João 15, verso 5. Junto à cruz nos damos conta de que ele não apenas morreu por nós, mas por todas as pessoas sobre a face da terra. Isso significa que ele amou todas as pessoas, todas as nacionalidades, todas as etnias, cores, todas as classes sociais. Ele ama igualmente a todos, quaisquer que sejam as diferenças existentes entre essas pessoas. É por isso que a unidade encontra as suas raízes em Deus. A visão estreita do homem é que tende a separar as pessoas. A cruz enfrenta a cegueira humana e coloca sobre os seres humanos a etiqueta de preço de Deus. Mostra que ninguém é sem valor. Todos são desejados por Deus. Se Cristo assim ama a todos, nós também temos que amar as pessoas. Quais são os passos para experimentar esta unidade? Aqui vão algumas indicações. Primeiro passo para a unidade. Vamos começar com unidade no lar. O campo de treinamento ideal para a unidade da igreja é a família. Nós vamos ver isso em mais detalhes no estudo número 23, quando vamos tratar sobre o que a Bíblia ensina e fala a respeito da família. Se aprendermos a exercer sabiamente a direção, a bondade, a gentileza, a paciência e o amor, tendo como centro a cruz, se aprendemos isso em nosso lar, estaremos aptos a desenvolver os mesmos princípios no nível da igreja. Eu tive um sábio professor que uma vez fez a seguinte declaração, se referindo a uma pessoa a quem ele queria elogiar. Ele disse assim, olha, o fulano de tal é um grande cristão, ele é muito cristão. Olha, e ele ficou procurando palavras para nos convencer de como essa pessoa era tão cristã. E ele disse assim, olha, ele é tão cristão que ele é cristão até em casa. Eu não preciso explicar. Parece que o lugar mais difícil de ser cristão é em casa, não é? Vejamos agora o segundo passo para a unidade da igreja. É necessário que haja disposição para a unidade. Para alcançar a unidade no corpo de Cristo, devemos exercer boa disposição, minimizar as diferenças, evitar as dissensões em questões que não são essenciais. Como isso é difícil para nós, né? Em vez de focalizarmos aquilo que nos divide, deveríamos falar sobre as preciosas verdades que nos unem. Falemos sobre a unidade, oremos para que a oração de Cristo se cumpra em nós. Deveríamos ser menos sensíveis a certas ofensas. Uma vez alguém chegou para mim e veio me contar que uma outra pessoa havia falado mal de mim. E essa pessoa disse, olha, Ranieri, o fulano de tal falou isso de você. Quando ele terminou de relatar, até numa forma de repreendê-lo, porque esse é um papel que não deve ser feito. Eu disse assim, e o que mais ele falou? Não, ele falou só isso. E eu disse, só isso? Aí ele olhou para mim e disse, você está achando pouco? Eu disse, sim, estou achando muito pouco. Como assim, se ele falou coisas que te ofendem? Eu sorri e disse assim, eu estou achando muito pouco. Porque se ele me conhecesse melhor, ele teria muito mais para falar de mim. Se você analisar bem, cada vez que uma pessoa fala mal de você, se você pensar bem, é possível que essa pessoa tivesse muito mais coisas a falar se conhecesse melhor você, assim comigo. É assim, com mais amor, mais paciência, menos sensibilidade nesse aspecto e maior disposição para perdoar e pedir perdão, é que nós podemos alcançar o alvo de Cristo para nós, a unidade. Um terceiro passo para alcançar a unidade da igreja, trabalho unido rumo a um objetivo comum. Esse trabalho é o trabalho ou a obra da pregação do Evangelho. Unindo-se na pregação do Evangelho, a igreja aprende a desenvolver e a conservar a harmonia. Isso aqui é fato.
existe um chavão no mundo religioso que diz assim que na igreja quem não trabalha dá trabalho. E é uma grande verdade. A pregação do Evangelho ensina aos cristãos que todos constituem partes individuais da grande família de Deus e que a felicidade do todo depende do bem-estar de cada um. O quarto passo para alcançar a unidade na igreja é este aí, desenvolvimento de uma perspectiva global. A igreja deveria fazer qualquer coisa ao seu alcance, no sentido de desarraigar o isolamento cultural, nacional ou mesmo regional. Para poderem obter unidade de julgamento, propósito e ação, os cristãos de diferentes nacionalidades devem mesclar-se e servir uns aos outros. Nesse aspecto também a igreja deve ser cuidadosa em não fomentar interesses nacionais separatistas, os quais podem ameaçar o seu impulso unido de extensão mundial. Vejamos agora o quinto passo para a unidade da igreja: evitar atitudes que causem divisão. Atitudes de egoísmo, orgulho, confiança própria, autossuficiência, superioridade, preconceito, crítica, denúncia, acusações entre os irmãos. Tudo isso contribui para a desunião na igreja. Contemplando o amor de Deus manifesto no dom de Cristo, podemos renovar o amor de uns para com os outros. Veja o que diz esse verso da Bíblia. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. 1 João capítulo 4, versos 9 a 11. A graça de Deus, mediada pelo Espírito Santo, é capaz de subjugar essas fontes de desunião existentes no coração natural do ser humano. Eu quero concluir agora. Quando uma das igrejas do Novo Testamento apresentou o problema da desunião, Paulo aconselhou a igreja com as seguintes palavras. Ele disse: andai no Espírito. Gálatas 5,16. Através de constante oração, devemos buscar a orientação do Espírito e ele nos conduzirá em unidade. Esse é o alvo para a igreja de Deus. Vejamos mais esse texto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Como é triste quando em uma igreja existe desunião. Como é triste quando pessoas que professam a mesma fé, que estão se reunindo no mesmo lugar para adorar a Deus, mas entre si têm demonstrado discórdia, desentendimento, falta de perdão. Aqui está, nesse texto, o fruto do Espírito, um poderoso antídoto contra a desunião. Exatamente como Jesus, o Filho de Deus, se tornou irmão de cada filho de Adão e Eva, assim também os seus seguidores são chamados para alcançar a unidade no amor e também na missão. Dessa maneira, a igreja cumprirá plenamente a sua missão, a missão redentora neste mundo. E nós, como cristãos individuais, vamos desfrutar da verdadeira alegria que é fazer parte do corpo de Cristo, uma igreja que vive em unidade e em amor. Bem junto a Cristo, eu quero estar, bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco
Senhor. Só este meu coração pecador, mas te suplico em contrição, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Ó Salvador, dá-me paz e perdão. Sim, quero a Cristo bem junto estar, até lá no além conseguir aportar. Ó lar eterno, lar de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador. Lá cantarei todo o seu grande amor. Lá cantarei todo o seu grande amor. A grande verdade do estudo de hoje é esta: a igreja é um corpo com muitos membros, chamados de toda nação, tribo, língua e povo. Em Cristo somos uma nova criação. Distinções de raça, cultura e nacionalidade e diferenças entre altos e baixos, ricos e pobres, homens e mulheres, não devem ser motivo de dissensões entre nós. Todos somos iguais em Cristo, o qual por um só Espírito nos uniu numa comunhão com Ele e uns com os outros. Devemos servir e ser servidos sem parcialidade ou restrição. Mediante a revelação de Jesus Cristo nas Escrituras, partilhamos a mesma fé e esperança e estendemos um só testemunho para todos. Essa unidade encontra sua fonte na unidade do Deus triuno que nos adotou como seus filhos. Esta é a verdade e eu creio nisto. Na próxima lição, vamos estudar sobre o batismo. O que significa? Como deve ser praticado? Quem precisa ser batizado? Essas e muitas outras perguntas serão respondidas pela Bíblia. Encontro você no nosso próximo estudo.